que vai participar ao vivo com a gente. E olha, nem parece um sul-africano, porque o português do Ty Sandals é perfeito. Eu vim conversando com ele no carro, é perfeito o português do Ty Sandals. Como é que é, André Zaros? Boa noite e obrigado por sua presença aqui, meu amigo Ty Sandals. Boa noite para você, boa noite a todos, boa noite a todos os ouvintes também. Um prazer estar aqui. Prazer estar aqui representando a África do Sul, né? É uma honra ser o primeiro sul-africano. Quem sabe futuramente passem mais africanos por aqui para conseguir dar alegria aí com a camisa do Independente. Fale um pouquinho de André Zaros, que a gente vai bater um papo com ele no podcast. Ele pega muito no pé, exigente. Como é que é o André Zaros como preparador? Né? É bem a linha dura, né? Eu não sei se você conhece ele mais que eu, mas é aquele preparador físico que pega bem firme, é um cara bem dedicado, disciplinado naquilo que ele faz, um cara que tem bastante conhecimento, então a gente sempre procura escutar aquilo que ele tem para dizer, porque tem bastante experiência, assim como você falou. Então, é aquele preparador físico bem linha dura, que não deixa mole, não. Então, a gente sempre está correndo bastante, sempre está se dedicando para que a gente consiga estar nas partidas conseguindo aguentar os 90 minutos. Você fala tão bem assim porque chegou ao Brasil com 10 anos. Foi, entre aspas, tá? Adotado por uma família para jogar no São Paulo Futebol Clube. A gente vai falar muito no Independente, mas a sua história de vida, cara, dá um livro. É muito bonita a sua história, é muito bonita. Quer dizer, você vem para o Brasil, um projeto de crianças carentes com potencial, e vocês vão para o CT do São Paulo. Você, dessa leva desses meninos, foram quanto? 10? Foram 10 meninos e 2 meninas. Isso. Você é o único que o diretor do São Paulo fala: ó, vocês todos, vocês podem retornar, muito obrigado, foi um prazer pela visita, mas aquele pontinha fica. Pois é, né? Como é que foi pra você, cara? É loucura pensar nisso aí, hoje em dia. Eu acho que quando aconteceu comigo, quando eu tinha 11 anos, eu não tinha a dimensão daquilo que estava acontecendo. Hoje em dia eu já começo a ter um pouco mais a dimensão, o entendimento naquilo que aconteceu, mas foi uma loucura. Como você falou, foram 10 dias aqui em Cotia que a gente passou e não tinha um intuito assim de teste, algo do tipo, né? Era você só passear, passar um intercâmbio. A Copa de 2010 era na África do Sul, de 2014 era aqui no Brasil. E eles queriam fazer um intercâmbio, assim, um dos conselheiros do São Paulo, ele era diretor dessa empresa que estava trazendo os meninos, então, por isso o São Paulo. E aí a gente passou acho que uns 10 dias aqui, a gente se divertiu, praia e tudo mais. Comeu a bola? Comeu a bola, só que daí, assim, eu cheguei em casa e meu pai veio falar comigo até, foi uma história interessante. E ele falou, se você, o que você pensa em ficar por lá? Eu falei, eu penso, pra mim tá tudo ótimo. E aí ele falou, olha, o pessoal falou comigo aqui que eles estão interessados, e só queria saber se você realmente tinha vontade de ficar. E foi assim que iniciou o processo. Então a gente teve que correr atrás de várias documentações, escola, enfim, toda essa burocracia de documento, de saber onde eu ia ficar. E foram 6 meses bem intensos, mas graças a Deus deu tudo certo e até hoje eu tô aqui. Então aí aparece uma família. Pois é. Porque você, um menininho de 11 anos, sim, sai da África do Sul, deixa seus pais, deixa seu irmão, que é bom de bola também, daqui a pouco você vai falar do seu irmão, mas que joga lá na África do Sul. E para você ficar no São Paulo, não teria como ficar no alojamento, porque você era muito pequenininho. Então alguma família tinha que te adotar. E essa família apareceu. Pois é uma história até engraçada, né? Assim como todo esse processo é louco, nesse processo de achar a família, tava tudo certo, documentação, enfim, tudo isso. Só que o cara que tava procurando, ele não tinha achado família. Ele achou uma escola, e nessa escola que ele foi conhecer, que ele conheceu a mulher que virou sua mãe. Que virou praticamente minha mãe, então... Essa história foi bem doida, porque ele estava num shopping, que é o Shopping Eldorado, lá em São Paulo. Sim. E ele escutou alguns meninos falando o dialeto. E ele reconheceu o dialeto, como na África do Sul. E aí ele reconheceu que, peraí, esse aí é da África do Sul.
E aí ele foi até... Esses meninos perguntaram, onde você estuda, esse tipo de coisa. E eles eram filhos dos consulados. Então foi uma escola onde os consulados sul-africanos estudavam. Os filhos dos consulados sul-africanos. E aí foi nesse processo que foi conhecer a escola. E aí a mulher se interessou. Perguntou, quem que tá vindo e tal. E ele falou, tem um menino que tá querendo vir pra cá, só que a gente não conseguiu achar casa. E ela falou, não é por isso, pode ficar em casa. Ela já tinha, enfim, 2 filhos que eram esportistas, então tinha esse costume, esse hábito de ter esportistas em casa, então foi assim que aconteceu todo esse processo. Então, e como que é o nome dela? É Carla. E hoje ela? Hoje eu tenho contato, assim, contato direto. Toda vez que eu tô em São Paulo, eu tô na casa deles, eu tô saindo com eles, então eu sou muito grato, né? Eu pesquisei sobre essa história. E tem um depoimento, parece que dela, que ela te achou muito bonitinho e tímido. E que por isso que ela deixou você ficar na casa dela. Ela falou, não mudou muita coisa. Ele é quietinho, então ele pode ir pra minha casa, porque ele não é arteiro, ele não é bagunceiro, e ele é bonitinho, ele vai ficar na minha casa. Foi assim? Não sei toda essa história, né? Mas assim, o quietinho ela acertou, quietinho e tímido. Que legal. Vamos lá, vou passar aqui para os nossos companheiros antes da gente entrar no assunto São Paulo, porque você joga no São Paulo, você tem oportunidade, você é profissionalizado. Muricy Ramalho tá lá acompanhando, aí depois você vai pro Grêmio, pega Filipão, pega Renato Gaúcho. Rapaz, que história tem Thay Saldans. Vou começar com o Felipe Ghiseline. Ô Thay, boa noite pra você, é um prazer estar... Depois fala de Independente, vamos por cronologia. Tá. Bom, queria que ele falasse, você vai tocar no assunto já do São Paulo, do Pode Grêmio? Ir? Vai lá. Eu queria que você falasse por que não ficou no São Paulo, por que não ficou no Grêmio, mas primeiro do São Paulo, que é o que você ficou mais tempo, né? São Paulo acabou que... Assim, eu tenho um carinho muito grande pro São Paulo. Tudo que eles fizeram pra mim na minha vida, né? Foi aqui que eles abriram as portas. Só que acabou que eu tive um período de 2 anos. Eu tava conversando com o pessoal aqui que eu fiquei 2 anos sem jogar. E aí, nesses 2 anos, meio que ficou desgastado um pouco o relacionamento. Porque nesses 2 anos, eram 2 anos muito importantes pra minha vida, que era 16 e 17 anos. Eu tinha feito um ano de infantil muito bom, e aí eu precisava conseguir, junto com esse ano que eu fiz, dar sequência na minha carreira, enfim, na minha vida. E acabou, acho que ficou muito desgastada a relação, porque eu não podia jogar. Eu fiquei 2 anos só treinando, e nesse período eu quis arrumar muitos times. Então, assim, lá fora eu quis arrumar time. E eu não podia jogar porque meus pais não estavam aqui. Tem uma lei da FIFA que você só pode jogar se você é estrangeiro com seus pais aqui dentro do país. E eu acho que aí acabou ficando desgastado a relação. E aí, na hora de renovar meu contrato, a gente acabou entrando em alguns impasses. E aí, por isso que eu acabei não ficando lá no São Paulo. Só para lembrar, Felipe, em cima do que você falou, olha a geração Rockman que o Thay Saldans jogou. Luiz Araújo, hoje no Flamengo. David Neres, que Ajax depois se transferiu. E outros mais. Você pegou uma geração muito boa. Lucas Evangelista Limerense. Que é meu amigo. Meu amigo também. É meu amigo parceiro que a gente jogou bastante. Eu peguei ele porque ele foi da base de São Paulo, né? Bem no comecinho. Então, nesse começo eu tava com ele. E aí ele voltou mais tarde, também eu tava lá. Então, a gente acabou ficando super amigos. Foi pro Desportivo Brasil, depois ele arrebentou lá e o São Paulo quis contratá-lo novamente. Mas ele era de São Paulo, né? Até na época ele era zagueiro. É uma história engraçada. Ele era zagueiro, enfim. E aí, nessa época eu já tava no São Paulo. Então a gente eu acho que era sub-13, a gente já jogava junto. Quem mais daquela época? Daquela época, Matheus Reis, hoje que tá no Sporting. Esses aí são parceiros meus, assim. São praticamente irmãos. A gente tem um grupo que a gente, assim, tem uns 5 jogadores, 9-5, então... esses aí são parceiros meus, assim, que eu vou carregar pra vida inteira. Então você pegou sub-11, 13, 15, 17 até 20. Sim. Rockman, alguma curiosidade dentro dessa base do tricolor? Para vocês verem, né? Da África do Sul e Brasil tem muito a ver a molecada. Uhum. A molecada também tem o sonho de se tornar... O futebol na África do Sul é diferente do Brasil. O Brasil sempre teve o futebol. A África do Sul faz muito pouco tempo. O que manda lá é o futebol americano, né? Rugby, o né? rugby.
E aí o futebol é novo lá para eles. Mas um menino, que nem ele, saiu lá da terra dele, com um idioma português totalmente diferente. Então imagina quanto esse menino sofreu deixar a família dele lá para vir para cá. Aí cai de paraquedas praticamente no São Paulo, que é uma das maiores equipes, não só do Brasil, como do mundo. Você tem toda uma estrutura para você lá. Em educação, ele fala tão bem, né, cara? Muito bem. Ele fala tão, a gente percebe que ele tem uma educação muito boa, que eu acho que teve aula lá, né, tal, em São Paulo, porque o São Paulo cuida muito disso aí. Não é só o futebol, é tudo um esquema antes, né? Então, eu gostaria de saber de você, tipo assim, você acha que interferiu um pouco no seu futebol? Ou não? Você aprendeu mais a jogar com os brasileiros? Ou você... Pegou a ginga. Essa malandragem do futebol brasileiro. É complicado falar, porque como eu cheguei muito cedo aqui, é até interessante. Eu tava, 2 anos atrás, eu tava na África do Sul, por conta da pandemia, enfim. E quando o pessoal de lá me via, eles me viam como brasileiro, vários hábitos brasileiros. Então eu acho que por eu já ter chegado bem cedo aqui, eu desenvolvi vários hábitos brasileiros, assim, dentro da bola. Então, a forma de pensar, a forma de enxergar o jogo, então, culturalmente, certas coisas também. Então, eu acho que hoje me vejo mais como brasileiro. É engraçado isso, eu me vejo mais como brasileiro do que sul-africano. Mais entendimento da forma de pensar dentro do jogo, da forma de entender taticamente as coisas, de me expressar também. Eu acho que me vejo mais como brasileiro do que como sul-africano. Obviamente, naquela época, eu tento juntar os dois, os melhores das duas coisas, e eu acho que isso que me beneficiou um pouco também, né, naquela época, de conseguir juntar essas duas coisas, da África do Sul, que é bem parecido, na verdade, o estilo de jogo, de se expressar com drible, esse tipo de coisa. Então, eu tentei juntar essas duas coisas, e eu acho que por isso que eu consegui me dar bem. Eu tava comentando, né, com o Tai sobre jogar na base do São Paulo e ter o Muricy Ramalho no profissional. Mas sabe uma coisa que ele me chamou a atenção e é pura verdade? Ele falou, sabe qual que é o grande problema do São Paulo? É que Cotia é longe da Barra Funda. Então não dá, por exemplo, pro Thiago Carpini, vou ali na esquina dar uma olhada nos meninos de Cotia. Não, tem que atravessar a cidade inteira para ir em Cotia. E aí você teve pouco contato, né, com o Muricy Ramalho. Sim, eu peguei Muricy Ramalho bem no finalzinho, assim, quando eu tava no Sub-20. E aí eu peguei Thiago Gomes também, o Ricardo Gomes, desculpa, Carpegiani, vários treinadores. Só que eu tive pouco contato, e como falei, como eu tava explicando, Cotia é um pouco longe da Barra Funda. E então eu também, nesse processo de não estar jogando 2 anos, eu fiquei praticamente só treinando. O pessoal que ia fazer, às vezes, um coletivo, assim, com um profissional, era o pessoal que estava jogando, o pessoal que já estava em ritmo e tal. Então, fiquei meio que, não vou dizer isolado, mas eu tava lá, mas eu também não tava. Descanteio e tal. Mas sabe o que eu não entendi, Thay? Eles te profissionalizam com 16 anos. E aí que entra essa lei da FIFA, porque você fica 16... Não, já tinha essa lei, na verdade. Então, mas aí você... Não era oficialmente, então não sei se eu posso falar aí. Não tem problema, o São Paulo ficou com medo de te usar. Eu penso assim, tinha lei, eu acho que poderia até me registrar como amador, isso. Só que não era muito interessante pro São Paulo naquela época, enfim. Uma bomba dessa. E então fiquei 2 anos sem jogar. Assim, eles tinham um contrato, só que era contrato de gaveta, me pagavam tudo certinho, só que não era oficialmente registrado. Eu entendi. Com a federação, tá? Então não podia jogar paulista, podia jogar alguns torneios que não eram oficiais. Sim. Então cheguei a jogar na Bahia, tal, só que como não era federado, aí eu poderia jogar. Mas todos os torneios federados, assim como Taça São Paulo, esse tipo de coisa, eu não podia jogar. O que eu te pergunto é o seguinte, quando você recebe a informação que você seria profissionalizado, cara, eu imagino a felicidade do seu pai do outro lado do mundo. Pois é, né? Quer dizer, no continente africano, recebendo a informação, olha, meu filho, além de cedo, em casa, venceu na vida. Quer dizer, o São Paulo, porque não é fácil o São Paulo profissionalizar um jogador. Você tem que jogar muita bola. O Tai tá no Independente. Eu sei que muita gente vai escrever, mas como? Pô, jogou no Muricy no São Paulo, jogou com o Renato Gaúcho no Grêmio, tá no Galo. Eu sei que vocês vão falar isso, eu sei.
Mas até a gente vai chegar lá. Calma. É uma longa história, uma longa história. Mas quando que você recebe essa informação que você seria profissionalizado no São Paulo? Na verdade, quem recebe a notícia primeiro é o meu pai, porque eles mandaram um pessoal para a África do Sul para negociar e aí ele entrou em contato comigo e falou, o pessoal tá querendo, enfim, fazer o contrato. Eu, na época, eu não me enxerguei assim, eu enxerguei como uma conquista, mas era uma época onde eu falei, não vou estar no profissional. Então eu via como uma conquista, só que eu via que era uma coisa ainda que estava faltando, eu precisava ainda estar no profissional. Então eu vi como um desafio para mim mesmo, de fazer valer esse contrato, de eu estar no profissional de São Paulo, de eu estar treinando lá. Então foi esse que me motivou quando eu recebi essa notícia. Eu acho que eu fiquei feliz, só que eu me senti desafiado de realmente fazer valer, não ter esse contrato jogando na base. Entendi. Entendeu? Era uma coisa que, tá bom, eu tô esse contrato, mas o que adianta eu estar na base? Então eu preciso trabalhar para chegar no profissional. E o que faltou para você ir mais longe no São Paulo? Até o Felipe perguntou em cima disso, né? Vou passar de novo pro Felipe aqui. Mas o que faltou para você chegar e aí o Muricy olhar para você e falar, vem cá, Thay, vem pro grupo. Olha, é engraçado, né? É subjetivo certas coisas. Eu acho que... Eu sei que parece muleta, né? Mas os 2 anos que eu fiquei parado, eu acho que isso afetou um pouco o meu futebol, da forma como... de confiança, esse tipo de coisa. Então, eu acho que quando eu vou e faço meu primeiro ano de 20, até fiz com o Baresi, não sei se você conhece. Opa, Sérgio Baresi. Eu fiz um ano teoricamente eu fiz um ano bom. Enfim, se você pegar 90% dos jogos eu fui titular. A gente foi fazer um torneio na China, a gente acabou sendo campeão. Foi o torneio que levou ele para a China, eu acabei sendo o melhor jogador. Então eu acho que era uma questão de voltar àquela competitividade, de virar aquela chavinha de ter a competitividade, de competir cada semana contra a gente. Então eu acho que isso eu perdi um pouco com esses 2 anos. E aí acabou que eu fiz esse ano, só que daí não dei essa sequência para conseguir, enfim, construir em cima disso. Alavancar a carreira. Alavancar e Duro, meio que... Duro. Acontece no futebol, se você não estiver bem, você tá no São Paulo, tem vários outros jogadores chegando, então acabou que não dando certo. Mas eu sou muito grato pelo São Paulo, como eu falei, tem muito grana. Felipe, você gosta que fale Thay ou Tyrone? Fica mais fácil Thay, né? Tyrone tem um jogador de basquete, Tyrone Crowell, que é um grande jogador. Uhum. Mas fica Thay, né? Thay Saldans. Eu falo pra falar Thay porque fica mais fácil pro pessoal. Quando eu pronuncio o meu nome, o pessoal acaba tendo dificuldade, então eu opto por falar Thay. Fale o nome completo. Tyrone. Tyrone Joe Sandals. Vamos lá, Thay à sua disposição, Felipe. Deixa pra lá, deixa só eu falar isso aí que eu não vou conseguir, não. Ô, Thay, a impressão que a gente tem aqui do Brasil é que o futebol sul-africano é um futebol com um nível mais fraco, né? Sim. Pelo menos essa é a minha impressão. Queria que você falasse um pouquinho como que é o futebol lá e se a Copa do Mundo de 2010 deu um salto no futebol lá. Sim, de fato o futebol lá é inferior. Eu acho que, como eu falei, culturalmente eles pensam parecido o estilo de jogo. Só que lá o futebol, eu vou dizer, profissionalizado tem pouco tempo. Paga bem lá? Estão começando a pagar bem. Só que o que acontece? Teve o apartheid. E antes disso o futebol não era muito profissionalizado, não era muito organizado. Tinha coisas mais importantes a se pensar. E é por isso que o rugby hoje em dia é um esporte muito melhor. Por quê? Porque durante o apartheid já era profissionalizado, já era uma coisa mais organizada. Então, o futebol está ainda começando a se profissionalizar. Não começando, mas começando a construir, está começando a engatear. Então, a tendência é daqui, 20, 25 anos, e aí você conseguir começar a enxergar os jogadores sul-africanos chegando por conta disso, né? Por ter pouco tempo. A gente está falando de 1994, praticamente, que se profissionalizou o futebol na África do Sul. Então, acaba que o Brasil sempre foi referência, foi por isso que eu escolhi também vir para cá, porque sempre foi referência com tantos jogadores que tem aí no passado, mas eu acho que está numa
uma evolução. A gente vai ter que esperar agora para ver o que acontece, mas eu acho que tem tudo para evoluir e conseguir chegar, pelo menos para disputar grandes campeonatos. Em cima disso, vou passar para o Rockman também. Qual a importância do Carlos Alberto Parreira na história da África do Sul? E tem uma história muito legal que ele conta, né, com o Vinícius Eutrópio, e tem no meu canal do YouTube, Edmar Pimba. Pegue lá, ele contando do Parreira, do desfile, foi algo espetacular. E a história nós colocamos aqui no programa. E depois vem aquela parte humorística do Joel Santana. Queira ou não, ele é um profissional que eu adoro. Eu sou vascaíno, o Joel Santana é um cara que eu adoro, mas foi mais folclórico quando ele vai dar aquela entrevista. The right, the left. Enfim, foi muito engraçado. Fale desses dois profissionais que trabalharam no seu país. Eu estava por aqui já quando o Joel assumiu, mas o Parreira, eu posso falar mais sobre o Parreira. Eu acho que um técnico assim do calibre do Parreira assumir a seleção sul-africana realmente foi uma coisa muito grande. E aí, junto com a Copa sendo lá na África do Sul, isso trouxe uma visibilidade enorme. Igual ele falou, 2010 a Copa deu um salto no futebol da África do Sul, trouxe uma visibilidade, financeiramente ficou muito melhor. Então trouxe essa visibilidade para que outros profissionais pudessem chegar também e conseguir também fazer um trabalho bem legal. Então acho que tem uma era que eu diria que é pré-Parreira e pós-Parreira. Eu acho que ele instituiu uma cultura até dentro da seleção que até hoje que é seguido. Então, ele também ensinou muitos outros técnicos, então isso ajudou muito também com a evolução do futebol local. Então, eu acho que tem, como eu falei, tem uma época pré-Parreira e pós-Parreira, na minha opinião. Quem que é o principal jogador da África do Sul hoje? Hoje? Tem um que você fala assim, porra, esse cara... Hoje não o tem mais famoso. Muito... Hoje tem um jogador que está jogando na Liga Inglesa pelo Burnley, que é o Lyle Foster. E ele é um jogador jovem, ele está com seus 23, 24 anos. Então eu acho que o jogador que está mais em destaque é ele, que tem tudo para conseguir, enfim, levar a bandeira da África do Sul. E tem sul-africano jogando no Brasil que você tem notícia sem ser você? Não tem. Será que você é o único? Que eu saiba, eu sou. Não, eu acho que deve ter. Não tem muitos, africano, mas... tem africano. Agora, sul-africano, eu acho que não. Você imagina ele ser o único? Que da hora. Pode falar, né? Mas pode ser. Agora, uma coisa muito curiosa, todo mundo quer saber, né? Você acha que o seu futebol de lá, quando você veio para cá, era meio cru, entre aspas. Você veio menino para cá. Essa ginga que o futebol brasileiro tinha. Hoje também, essa malícia, é muito mais tático hoje. Sim. Mas até hoje, né, o Brasil, mesmo em termos de seleção, está tendo uma dificuldade, as equipes, em termos táticos, aprender essa marcação diferente, toca aqui, recebe ali. Você acha que aprendeu no futebol brasileiro, mas se você tivesse ido para a Europa, você acha que tipo assim... Boa pergunta. Por causa do idioma seu também. Sim. Você acha que você seria um jogador... Diferente? Diferente. Melhor, principalmente na parte tática. Teria mais oportunidades? É interessante falar isso, né? A gente, claro que trabalhar com suposição é bem difícil, né? Com si e tal. Só que eu tive várias oportunidades para ir para a Europa, assim. Tive oportunidade para ir para o Manchester, tive vontade de ir para o Sporting de Lisboa, para o Mônaco. Acabou essas coisas não dando certo, mas eu sempre optei por ficar aqui. Se eu fosse escolher ficar aqui por conta, enfim, do vasto histórico que o Brasil tem de desenvolver jogadores. Na época eu acreditava que, enfim, na Europa eles não desenvolviam jogadores da forma como os brasileiros tecnicamente desenvolviam. Então eu acho que poderia sim. Talvez porque eu ia conseguir me destacar, porque não tem muitos jogadores com minhas características lá. Aqui no Brasil já é uma coisa diferente, né? Muitos jogadores, todos muito talentosos. Então, pode ser que sim, mas é aquela suposição, né? A gente não sabe. Mas eu acho que eu fui muito feliz de ter ficado aqui e
feito minha base aqui, eu não me arrependo disso, não. Você tem empresário hoje? Não tenho empresário. Não tem. Tô sem. Olha só. Porque o empresário é o meio esquerda hoje, né, Edmar? É lógico. Pois é, Ô, nunca trabalhei com empresário assim. Falando em sempre empresário- foi meu pai que cuidou das coisas, então Entendi. a gente sempre tinha um pé um pouco atrás com empresários, então hoje em dia, até hoje, o meu pai que cuida, Cuida. o pessoal que eu conheço, que acaba que me ajudando. Falando em empresário, fiquei feliz e triste ao lembrar, né, que Júnior Chávere nos deixou recentemente. Trabalhou na Internacional, trabalhou em vários clubes do Brasil. E quem levou o Thais Sounders para o Grêmio foi Júnior Chávere. Cara, fiquei impressionado com essa informação, porque o Júnior Chávere trabalhava no São Paulo e ele viu potencial em você. E aí ele vai pro Grêmio. Aí ele te leva pro Grêmio. Foi Ele ao tinha- contrário, né? Ele tava no Grêmio, eu tava no São Paulo. E aí eu saí do São Paulo, Isso. Ele estava. Ele trabalhou no São Paulo também. ele trabalhou. Isso. É. Aí ele. Exato, ele está no Grêmio. É. Aí ele pinça. Olha que curiosidade. Ele pinça o Thais Sounders do São Paulo e leva pro Grêmio. O que que acontece? O Júnior Chávere volta pro São Paulo. Pois é, 4 meses Deixou o Thais depois. sozinho lá. Pois é curioso. Poderia ter sido uma história diferente se ele tivesse lá, né? Que foi É, indicação Foi dele. indicação dele, enfim, uma nova gestão poderia mudar bastante coisa em relação ao contrato, esse tipo de coisa, mas foi uma história interessante. Eu sou muito grato ao Júnior, claro que meus pesos para a família dele, Poxa, que que perda, hein? Deus conforte eles, mas ele foi realmente a chave para que eu fosse pro Grêmio. Tinha outras propostas, mas ele foi uma das razões pelo qual eu escolhi ir pro Grêmio. Você chega no Grêmio e simplesmente quem é o treinador? Luiz Felipe Scolari. Cara, assusta ou não? Você sai do Muricy pro Luiz Felipe Pois é, Scolari. né? Caramba, foi uma coisa bem rápida, né? Eu cheguei já com a intenção de jogar a Taça São Paulo e tal. E quando você vê, o Filipão tá lá, né? Campeão da Copa do Mundo. É uma coisa bem, bem doida, né? Mas a gente acaba que relevando, a gente acaba que se ajustando. Eu não tive muito contato com ele também. A gente não fez muitos treinos. A gente estava focado mais no campeonato, na Taça São Paulo e tal, mas foi uma coisa bem legal de ter visto de perto ele, de ter visto algumas metodologias dele, então foi bem interessante Você essa pegou época. aquela geração de Luan, Pois é. Jailson, Jailson, que hoje está no Celta de Vigo, jogou no Palmeiras. O Wallace, que tá no Dinés, Wallace. o Arthur, que tá no Arthur Volante. Fiorentina, o Everton, que tá no... Everton Cebolinha do São Paulo. Olha a geração que o Thais Pois jogou. é, Você Ramiro. pegou Ramiro. Pois é, Gosta de todo um mundo tornozelo, Ramiro. E você depois vai ser treinado pelo Roger Machado, que aliás... tirou o Inter de Porto Alegre. Tchau pra você. Palmas pra você, Roger Machado. Ô, Renan. Ô, Robert e Renan. Olha na bolota. Olha na bolota dos olhos do Felipe Guilherme. Robert e Renan. Ó, uma disputa de pênalti que vale vaga na final, você bater de cavadinha. Ah, para, rapaz. E o Gabriel tranquilo fez a defesa. Grande Gabriel, goleiraço. Então você trabalhou com o Roger Machado, aí você teve mais contato. Sim, o Roger Machado costumo dizer, foi um dos melhores técnicos com quem eu trabalhei. O conhecimento que ele tem, tático, técnico, enfim, é muito. E foi ele que acabou criando um time de transição, que a gente treinava no mesmo horário que o time do profissional, a gente compartilhava também algumas das coisas dentro do CT. E aí comecei a ter mais contato com o profissional, de treinar um dia lá, de treinar com a base. E aí acabou que a gente vai se fortalecendo, ganhando confiança. Então isso me ajudou muito no meu processo de subida. E aí foi que se concretizou quando o Renato veio. Aí eu quero esse episódio. E aí que realmente oficializou o processo de subida para o profissional. Tá 2-2.